Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos dando início a essa série catequética, onde nós vamos mergulhar profundamente no catecismo da Igreja Católica, mas de uma forma um pouco diferente, porque vamos fazer uma catequese bíblica a partir da Sagrada Escritura, para que assim possamos dar razão da nossa fé, da nossa esperança e conhecer profundamente os fundamentos da nossa doutrina. Essa é a proposta dessa série de palestras, de reflexões que nós faremos sobre a catequese. E a catequese é uma das coisas mais importantes da Igreja, porque é através da catequese que o fiel cristão ele é formado e ele é inserido na vida cristã. Por isso que a catequese ela tem o seu fundamento naquilo que é o mandato missionário de Jesus Cristo, que ele faz antes da sua ascensão aos céus e diz aos seus discípulos, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, do versículo 18 ao 20. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Veja que esse mandato missionário de Jesus Cristo é essencial para que possamos entender o verdadeiro sentido da catequese. Porque veja que Jesus Cristo diz que toda a autoridade foi-lhe dada. E essa autoridade é transmitida através deste mandato. E essa autoridade que vem do Espírito Santo também. Porque o próprio Cristo disse aos seus discípulos que teria muitas coisas para anunciar-los, mas eles não eram capazes de compreender. Mas o Espírito da Verdade viria para conduzi-los à plena verdade. A catequese participa desse ministério de Cristo e do Espírito Santo, para que possa iluminar a consciência das pessoas. E nós precisamos entender também que a catequese não é doutrinação, porque doutrinação é quando se pega uma coisa externa e se tenta incutir na natureza, no nosso interior. E a catequese não é doutrinação. A catequese é revelação ou desvelação, porque é através do conhecimento que nós recebemos, que é anunciado, que chega a nós, nós começamos a entender o nosso próprio interior. Começamos a desvendar o nosso interior. E esse desvelamento, esse desvendamento ou essa revelação daquilo que somos nós, o conhecimento daquilo que somos nós, vai nos tornando cada vez mais livres para exercer a nossa função neste mundo. Por isso que Jesus Cristo, ele vem para realizar esta obra de liberdade. Por isso que ele diz no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 31 e 32, Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. É nisto que consiste a catequese, conhecer a verdade, auxiliados pelo Espírito Santo que nos conduz a essa plena verdade, para que possamos realmente cumprir em nós o mandato missionário de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz que toda a autoridade foi-lhe dada no céu e na terra. E essa autoridade é transmitida aos seus discípulos, aos apóstolos, é transmitida a cada um de nós que somos catequistas,
que somos aqueles que anunciam a verdade de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. E ele vai concluir: e depois fazer discípulos entre todas as nações. Veja que o mandato é fazer discípulos em todas as nações, para que as nações, para que muitas pessoas possam seguir a Jesus Cristo. Depois, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado, porque não é só anunciar de forma abstrata ou de forma teórica, mas nós precisamos também ensinar a observar. Isso significa ensinar a praticar todas as coisas, porque a catequese é um caminho continuado, onde nós vamos ensinando aqueles que são conduzidos nesse caminho de conhecimento e eles são iniciados nessa vida cristã, na prática da vida cristã. E depois Jesus Cristo conclui: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Porque a catequese também não é só conhecimento de doutrina e da Sagrada Escritura, daquilo que é a realidade de nós mesmos, mas é também uma relação. Porque Jesus Cristo, quando disse que está conosco todos os dias até o fim dos tempos, ele está nos chamando a atenção que ele é este que quer relacionar-se conosco. Porque o caminho catequético é um caminho de seguimento a Jesus Cristo. Por isso que quando nós contemplamos o catecismo da Igreja Católica, nós vamos entendendo o porquê da sua divisão e o porquê que foi dividido e integrado em 4 partes essenciais para a nossa formação, para esse desvelamento, para essa revelação daquilo que somos nós, para que possamos realmente, conduzidos pelo Espírito Santo, conhecer a plena verdade. E o catecismo, ele é estruturado nessas 4 partes. A primeira parte do catecismo é a profissão de fé. E nesta primeira parte, nós contemplamos as verdades de fé, os artigos da nossa fé, os 12 artigos da nossa fé que são fundamentos para uma verdadeira fé, para uma verdadeira prática da vida cristã. E essa parte do catecismo, essa primeira parte, está vinculada a este e depois fazer discípulos entre todas as nações. Porque fazer discípulos significa anunciar, significa ensinar, não só com palavras, mas também com o nosso testemunho. Depois, a segunda parte é a parte dos sacramentos, que está vinculada a este batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o batismo é a porta de entrada na igreja. O batismo é, sim, essa porta onde nos faz adentrar na vida cristã, para que possamos iniciar esse percurso e esse caminho de seguimento com Cristo, com mais liberdade e principalmente para sermos templos do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo, do próprio Deus. E assim, o Filho e o Pai, o Espírito Santo, em nós se faz morada e se manifesta através de nós. Os sacramentos, eles são os sinais de Cristo na nossa vida, onde nós participamos da sua vida e da sua missão de uma forma cada vez mais íntima. E é isso que nós precisamos também compreender, que nós vamos refletir sobre isto futuramente. A terceira parte do catecismo fala sobre a vida da fé, que é
a parte que fala sobre a moral cristã, que fala sobre os 10 mandamentos, que fala sobre as virtudes. Também essa parte é importante porque essa parte está vinculada àquilo que Jesus Cristo diz: ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Ensinar a praticar, porque não basta conhecer, porque hoje há muitos que anunciam e até denunciam muitas coisas, dizendo e se mostrando como donos da verdade, mas muitas vezes a verdade sem caridade, ela não tem eficácia. A verdade sem caridade não é obra de salvação. A verdade sem caridade, ela sempre vai condenar, afastar e vai sempre nos conduzir para o inferno. Por isso que nós precisamos entender que a verdade ela precisa ser anunciada com caridade, para que possa edificar e não depreciar, porque há muitos que até dentro da igreja usam a igreja como andaime, como palco para sobressair, para aparecer. E fazem isso denegrindo a própria igreja. E nós precisamos ter esse grande cuidado. Por isso que a terceira parte do catecismo fala sobre a moral cristã. Essa moral que é baseada e fundamentada no mandamento do amor. Amai a Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo dos 10 mandamentos, daquilo que é a lei natural que já foi impressa por Deus na nossa própria vida, na nossa própria alma. Depois, nós vamos refletir sobre a última parte do catecismo, que é a parte que fala sobre a oração na vida de fé, a oração cristã. E essa oração cristã está vinculada à última parte deste anúncio de Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Porque essa oração significa diálogo, significa relação. Oração não é repetição de palavras. Também há, sim, a igreja, ela nos indica algumas orações que são essenciais para a nossa vida, como a oração do Pai Nosso, quando nós vamos refletir sobre essa parte, entenderemos bem o que significa esta oração, essa fórmula que Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, a oração da Ave Maria, a oração do Credo e assim muitas outras orações que na verdade são fórmulas da verdade da fé, para que possamos realmente, através dessas orações, ratificar a nossa fé em Jesus Cristo e em tudo aquilo que Ele nos anuncia. Por isso que a última parte do catecismo nos chama essa atenção sobre o diálogo, sobre essa relação de intimidade que nós precisamos ter com o próprio Deus, porque nós estamos num caminho de seguimento, nós estamos caminhando como povo eleito neste deserto deste mundo para alcançarmos, como igreja militante, para alcançarmos a vida eterna, a igreja triunfante. E para isso nós precisamos realmente aprender a dialogar com Deus, porque aprendendo a dialogar com Deus, aprenderemos também a dialogar com o nosso próximo. Esse é o verdadeiro fundamento da catequese, esse fundamento que vai nos chamando sempre a uma prática da caridade em vários âmbitos, no âmbito doutrinário, no âmbito sacramental, no âmbito da moral, da fé, da prática cristã, e essa caridade que é correspondência do amor de Deus através dessa relação íntima que acontece através da oração. Esse é um resumo e podemos dizer uma introdução
dessa série que, a partir de agora, nós adentraremos para refletir sobre as verdades da nossa fé, para que possamos realmente, sendo discípulos, sendo aqueles que somos receptores desse anúncio de Jesus Cristo, possamos também ser não só receptores, mas sermos transmissores deste anúncio, dessa verdade de fé. E como foi dito no início, a catequese não é doutrinação, a catequese é revelação, desvelação, ou aquele momento onde nós vamos entendendo através da doutrina, através do ensinamento de Jesus Cristo, através da nossa prática de fé, entendendo muito mais aquilo que somos nós, aquele que é Deus, e também para que possamos ter misericórdia com o nosso próximo. Esse é o caminho que nós vamos fazer nessa catequese bíblica, buscando sempre fundamentar o nosso ensinamento, o ensinamento da Igreja, a nossa compreensão na Sagrada Escritura, que é sim a Palavra de Deus, a Palavra viva que toca a nossa alma, o nosso coração, a nossa consciência, para nos gerar cada vez mais um entendimento profundo daquilo que realmente é a essência da nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.